A história de Padre Marcos, enquanto educação piauiense, ela se inicia no ano de 1820. E não podemos apagar as páginas da história do Piauí. Na primeira escola existente naquele período, de 1820 a 1850, a escola de Boa Esperança, na época pertencente à província, pertencente ao município de Jaicós, província do Piauí. E Padre Marcos espera, no silêncio do túmulo, a voz de Jesus Cristo na voz da história do Piauí. Não podemos esquecer nossas raízes e nossas culturas. O pensador já dizia: descrever fielmente eis todo o dever do historiador. Então, nossa preocupação foi de buscar fontes para podermos fazer esse registro sobre a história do nosso torrão natal. Procurar entender como surgiu a Fazenda Boa Esperança, cuja deu origem à nossa cidade de Padre Marcos, em homenagem ao seu patrono, o Padre Marcos de Araújo Costa. Obrigatoriamente se faz necessário citar os registros que mostram que antes da chegada do pai do Padre Marcos, o capitão Marcos Francisco, por volta de 1786, descobrimos que a Fazenda Boa Esperança fora fundada por um português, um dos povoadores e um grande criador de gado com a patente de capitão, chamado Alexandre Rebelo de Sepúlveda, que chegou no Piauí por volta do ano de 1680, alista-se em um regimento militar, um dos principais fundadores de fazenda de gado no Piauí, o Alexandre Rebelo. Em 1697 fez parte da reunião de fundação da primeira freguesia Nossa Senhora da Vitória Oeiras, no sertão do Piauí. Alexandre Rebelo de Sepúlveda foi um dos maiores bem-sucedidos criadores de gado, pé duro e criador de cavalo. Segundo Felisbelo Freire, em História Territorial do Brasil, Alexandre Rebelo fora encarregado para a abertura de uma estrada para o Piauí via Rio Pontal, para a passagem de gado dos sertões do Piauí para a Bahia. Esse Alexandre Rebelo faleceu em 1725, em uma de suas fazendas, no termo da Vila da Mostra, em Oeiras, não deixando filhos. Segundo o que foi instituído em testamento, um sobrinho de Alexandre Rebelo, chamado Antônio Rebelo, ficaria como administrador das suas fazendas. O que se sabe que na relação dos possuidores de terras na capitania do Piauí, em 1762, a Fazenda Boa Esperança e outras com 3 léguas de comprimento e 3 léguas de largura, pertenciam ao sobrinho Alexandre Rebelo, de Alexandre Rebelo, Antônio Rebelo, por testamento do dito tio. E outras fazendas, como Fazenda Serra, Mamonas, Boa Vista, Fazenda Canabrava, Curimatá, enfim. Depois é que essas fazendas foram adquiridas por Valério Coelho Rodrigues. O capitão Marcos Francisco, pai do Padre Marcos, se casa em 1772 com Maria Rodrigues de Santana, filha de Valério Coelho Rodrigues. Naquela época era comum o pai da noiva dar um dote de casamento. Segundo o escritor Homero Castelo Branco, Maria Rodrigues de Santana recebera a Fazenda Boa Esperança em forma de dote de casamento, um presente. Importante lembrar que quando o pai do Padre Marcos fixou residência na Fazenda Boa Esperança, esta pertencia ao termo de Oeiras, que só depois, no ano de 1832, passaria a pertencer ao termo de Jaicós.
Marcos Francisco de Araújo Costa foi filho único, figura importante no Piauí província. Sua mãe que era filha de portugueses. Ele nasceu na fazenda Canavieira, margem do Gurgueia, época do termo de Jerumenha. Era um homem culto, fez parte do Senado da Câmara de Oeiras, então capital do Piauí. Foi juiz ordinário, ocupou cargo de ouvidor interino da província do Piauí em 1780. Integrou a junta trina do governo do Piauí. Foi diretor do aldeamento Cajueiro dos Índios de Jaicós, em 1802. Um outro aspecto relevante na vida do capitão Marcos Francisco, pai do padre Marcos, foi o seu trabalho benemérito realizado na fazenda Boa Esperança, alfabetizando diversos jovens, trabalho que depois foi ofuscado pelo do ilustre filho, o padre Marcos. Marcos Francisco dava aulas de gramática e ensinava as operações de aritméticas. Inclusive, Marcos Francisco ensinou os seus próprios filhos. Segundo Esmaragdo de Freitas, o Visconde da Parnaíba teria sido também um desses alunos do pai do padre Marcos. Dito isto, nosso objetivo é resgatar a memória de um ilustre piauiense que construiu a Casa Grande, sede da Fazenda Boa Esperança, que posteriormente serviu de colégio. Marcos Francisco construiu também o primeiro reservatório de água, onde hoje é a barragem Boa Esperança. Isto é parte da história da formação do nosso torrão natal, hoje Padre Marcos. Quero aqui, em breves palavras, focar um pouco nas palavras de alguns historiadores, pensadores da época, onde a gente tem esse relato e a prova concreta, a qual a primeira escola do Piauí, no período do século XIX, a primeira escola foi em Boa Esperança, hoje município de Padre Marcos. E o primeiro professor foi o benemérito Padre Marcos de Araújo Costa. O que me chama a atenção e é motivo de admiração na história do Padre Marcos de Araújo Costa, patrono da nossa cidade, porque era muito raro numa sociedade extremamente agrária no Piauí antigo e marcada por questões coloniais, onde não se tinha educação como primeiro objetivo da sociedade no Piauí, na época do Padre Marcos. Então você vê um sacerdote que se importou com a educação da juventude, além da caridade e dos seus deveres sacerdotais. Além dos seus deveres do cuidado com a sua fazenda de gado, mas também e muito particularmente num verdadeiro apostolado cívico ao magistério, fundou um colégio, único então existente no Piauí naquela época. Nas palavras do professor Wilson de Andrade Brandão, Padre Marcos foi o patriarca da educação piauiense. Mas entendo que ele foi além disso. Ele foi um dos personagens que a sua própria história atravessa a história do Piauí no século XIX. Ele foi, além de padre, fazendeiro, político, idealizador e proprietário da Escola de Boa Esperança, escola tida como a primeira escola a efetivamente funcionar no Piauí. A minha relação com o Padre Marcos, ela nasce das minhas andanças enquanto aprendiz de historiador, investigando a história do Piauí na primeira metade do XIX, especificamente a administração de Manuel de Souza Martins, o homem que por mais tempo administrou, governou o Piauí. E a história da administração de Souza Martins é atravessada pela própria história, pela própria trajetória de vida de Padre Marcos. Padre Marcos, para além do grande educador que foi, ele também foi um dos mais importantes políticos do norte do Brasil na primeira metade do século XIX.
E a sua atuação enquanto objeto, mas também enquanto pretexto para investigar o Piauí, foram consolidadas em minhas pesquisas nesse livro chamado Entre Vaqueiros e Fidalgos, Sociedade, Política e Educação no Piauí, de 1820 a 1850. Nesse livro, eu procuro tratar Padre Marcos a partir de 3 eixos, né, de atuação. A sua atuação enquanto religioso, a sua atuação enquanto político e a sua atuação enquanto professor. Muito rapidamente falando, a atuação de Padre Marcos na vida social e política do Piauí se deu a partir da própria rede familiar em que ele estava inserido, né? Uma rede importante do Centro-Sul piauiense que lhe permitiu o acesso a bens e a privilégios que lhe permitiram uma formação diferenciada. Essa atuação, essa possibilidade de ter nascido no seio de uma importante rede familiar da política piauiense do século XIX, abriu oportunidades para Padre Marcos, inclusive, se inserir no cenário político local. E Padre Marcos ocupou diversos espaços na burocracia, né, provincial. Foi vice-presidente da província, foi indicado presidente da província, mas abdica, né, da função em nome de seu irmão, foi membro do Conselho Geral de Província, foi membro do Conselho de Governo de Província, foi deputado provincial, foi deputado geral à Assembleia Nacional, mas não assume a cadeira, e o cargo que por mais tempo ocupou foi o de vereador e de presidente da Câmara de Jaicós. As suas relações políticas lhe permitiram uma forte penetração, uma forte influência sobre os caminhos da vida política local. E isso se deu pela sua própria formação, não só aprendendo na própria casa paterna, na casa do seu pai, Marcos Francisco de Araújo Costa, né, mas também pelo seu aprendizado em Olinda e em Coimbra. É exatamente a sua passagem por Olinda e Coimbra que traz um diferencial à sua atuação enquanto educador. Se não, vejamos, Olinda, o seminário de Olinda, iniciado em seus trabalhos em 1800, pelo bispo Azeredo Coutinho, traz na sua filosofia educacional parte do pensamento do iluminismo português. Um iluminismo reformado lá desde meados do século XVIII, com as reformas pombalinas. Há toda uma reestruturação do sistema educacional português, um sistema educacional pautado neste pensamento iluminista, da razão, da ciência, de uma proposta política de recolonização, de um melhor aproveitamento das técnicas e das ciências, né, no processo de controle, de administração, né, da colônia. Olinda traz muito esse espírito. Padre Marcos chega a Olinda em 1800 e vem se ordenar em 1805, já em Coimbra, né? Já dentro do pensamento iluminista português na própria metrópole. Ele traz essa expertise, ele traz essa renovação educacional e vai aplicar na Escola de Boa Esperança a partir de 1820. É esse um grande diferencial e é isso que a gente entende, defende, de que Padre Marcos traz para o Piauí as bases desse pensamento iluminista que vai garantir, em largo sentido, o sucesso que Boa Esperança teve por todo o seu período de existência. Nas falas do governador da província, Zacarias de Góes, em 1845, ele demonstra como Boa Esperança era significativa para a história da província, sendo a maior escola de ensino de primeiras letras e secundário a funcionar na província. Tudo isso termina por denotar a importância do seu professor, a importância de Padre Marcos no cenário educacional piauiense, mas também a sua importância no cenário político local.
adaptando a sua própria casa para servir de colégio em forma de internato e sem custo algum para seus alunos. Isso é uma época que no Piauí o que havia fundamentalmente eram aulas avulsas ou isoladas. Como bem registrou Laurenilson Leal de Souza, em História da Educação Jaicoense, 2010, algumas escolas públicas primárias existiam apenas nos decretos. Quando no Piauí foram criadas as cadeiras de primeiras letras em Oeiras, Parnaíba e Campo Maior, entre 1815, conforme Renato Castelo Branco, em A Civilização do Couro, essas escolas permaneceram vagas. Nessa mesma direção, afirma Marcelo Neto, no seu livro Entre Vaqueiros e Fidalgos, abre aspas, não havia em toda a província uma só aula de instrução pública, fecha aspas. Portanto, não havia em toda a província do Piauí, em 1822, aulas de instrução pública. Segundo o padre Joaquim Chaves, no livro Piauí nas Lutas da Independência do Brasil, na página 27, aspas, não havia na província do Piauí despesas com instrução pública, pois as escolas fundadas em Oeiras, Parnaíba e Campo Maior, as 3 primeiras, criadas no Piauí, fundada pouco antes de 1822, já não funcionavam naquele ano. Pois bem, enquanto isso, a Escola Boa Esperança, do Padre Marcos, passa a funcionar a partir do ano de 1820 e não era pública. Essa é a nossa razão de afirmar, sem medo de questionamento algum, que Padre Marcos é o berço da educação piauiense. Sabe-se que um dos esteios na manutenção do que seria o Colégio Boa Esperança foi a dona Maria Rodrigues de Santana, mãe do Padre Marcos. Era uma mulher de posses. Ela faleceu no ano de 1837. É que a história da Escola Boa Esperança é anterior à criação da freguesia de Nossa Senhora das Mercês em Jaicós. De fato, a história da Escola Boa Esperança é até mesmo anterior ao Padre Marcos de Araújo Costa, com o ensino ali ofertado pelo capitão Marcos Francisco, seu pai. Embora algo muito precário e específico, limitado a ensinar a ler, a contar para os filhos e parentes e amigos. Inclusive, entre os alunos do pai do Padre Marcos, como já falei, os seus próprios filhos. Sabe-se também que o futuro Visconde da Parnaíba teria sido aluno do capitão Marcos Francisco em Boa Esperança, conforme Rego, 1986, página 22. Nós queremos também fazer um retrato aqui das falas de Antônio de Souza, aluno que participou da Escola de Boa Esperança. A primeira escola do Piauí de primeiras letras de instrução secundária. Quando você fala a palavra secundária, ela é muito forte, porque ela sai do primeiro, entra no primário e sai para uma faculdade. Antônio Marcos, na época, em 1889, era ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele faz o relato onde ele aprendeu a ler, a escrever as suas primeiras letrinhas, que foi na Escola Boa Esperança, através do Padre Marcos de Araújo Costa. Wilson de Andrade Brandão, em seus livros, em suas passagens, ele consta lá que Padre Marcos de Araújo Costa é considerado o patriarca da educação do Piauí. Marcelo Neto lançou um livro, Entre Vaqueiros e Fidalgos. Esse livro foi um pós-doutorado que o mesmo fez e resolveu fazer sobre a história educacional do Piauí.
aquela escola a qual tinha mais de 26 alunos matriculados, aonde aparece aquela escola que aprendia e ensinava a ler e a escrever, geometria, botânica, ensinava a falar em francês, latim e retórica. Padre Marcos de Araújo Costa foi considerado uma sumidade para aquele tempo. O interessante da escola que era dividido em 4 fases. Primeira fase é a fase da oração. Segunda fase do estudo. A terceira, a lida no campo. E a quarta, a oração e a dormida para que no próximo dia seguinte os alunos amanhecessem bem preparados para continuar a mesma lida do dia anterior. E tinha o período também de ficar com a família. Lá ele ensinava filhos de ricos e pobres, órfão e quem tivesse algum penhor pelas letras. José Martiniano, filho de Bárbara de Alencar, estudou com o Padre Marcos em Olinda e também em Coimbra, Portugal. Enquanto no período de 1830, José Martiniano, enquanto governador da província do Ceará, faz-se o seguinte resgate. Grandiosa escola que o Piauí possui. O Piauí vive o atraso por falta de professor e de escola. Mas lá na Fazenda Boa Esperança, há um grande professor que mantém uma escola gratuitamente para quem ali necessitar aprender a ler e escrever. E o melhor, ensina a falar o latim, palavra, língua do Vaticano, que poucas palavras, que poucos sabem ensinar, não é no Brasil, nem no Piauí, é no mundo. E lá você aprende. Padre Marcos foi quem deu extrema-unção a Bárbara de Alencar em 1830, na sua morte. Nós tivemos as palavras de Dom Marcos Antônio, que era vigário-geral da província do Maranhão, onde ele veio ao Piauí. O Padre Marcos era um dos que defendia o bispado no Piauí. E ele fala da Fazenda Boa Esperança. José Nicolau era deputado-geral pela província do Rio de Janeiro e fez um prefácio falando da escola de Boa Esperança. Ele falou de todas as escolas que o Brasil possuía, mas o mais interessante, o legado que o Piauí tinha, que era diferente, é que ali existia uma escola a qual um padre, mestre, professor mantinha essa escola, e os alunos que ali frequentavam não tinha indicação política, era para quem se notasse o penhor. Quem quisesse alguma coisa pela leitura, pela escrita, procurasse a escola de Boa Esperança. Nós tivemos a visita de George Gardner, em seu livro na página 200. Gardner passou 2 anos fazendo estudos pelo Brasil, mas o que ficou marcante na vida de Gardner foi a visita que ele fez à província do Piauí, ao Visconde Manuel de Souza Martins, a qual o Visconde mandou ele fazer uma visita à Fazenda Boa Esperança, e o mesmo veio e passou 8 dias convivendo com o mestre venerável Padre Marcos de Araújo Costa. George Gardner era um jovem de 30 anos de idade e o Padre Marcos já com 59 anos de idade. Mas ali nasceu-se um laço muito forte e encantador, porque Gardner nunca tinha visto um intelectual de um tamanho conhecimento, uma grande humildade, um excelente pensar de caridade e de solidariedade. A pessoa do Padre Marcos de Araújo Costa, a qual na sua escola havia um grande acervo bibliotecário. Gardner era um médico, botânico, inglês. E lá ele recebeu logo um livro do Padre Marcos, falando sobre botânica. Na casa do padre existia um espaço lá que ele plantava as ervas medicinais. Lá, para todo tipo de doença, o padre, através das ervas, oferecia o remédio.
ele também fez um curso também de botânica ainda em Coimbra, Portugal. E Gardner ficou assim encantado com que aquele velhinho naquela época, para aquele tempo, para aquele momento, o tamanho do conhecimento. Ele sabia falar inglês e francês, retória e latim. E um grande conhecimento pela geometria e pelas primeiras letras. Antônio José Saraiva, em 1850, quando recebeu a notícia, juntamente com a Assembleia Legislativa, da morte do padre Marcos de Araújo Costa, ele fez o seguinte relato e ponto. Está escrito no acervo público e no acervo da Assembleia Legislativa. Nossos corações, em seu relato, nossos corações enchem de tristeza com o falecimento do grandioso mestre, o padre Marcos de Araújo Costa, aonde o nosso Piauí está de luto. E com a morte dele, fecha as portas da única escola que esta província possui. Ponto. Da Escola Boa Esperança saíram diversos ex-alunos, diversas personalidades que destacaram na história, não só do Piauí, mas na história do Brasil, conforme Castelo Branco, no seu livro História do Piauí. O próprio Dr. Marcos Macedo, que na verdade foi criado pelo Padre Marcos e foi considerado como filho adotivo do Padre Marcos. O cônego João de Souza Martins, o Dr. Antônio de Souza Martins, que chegou a ser ministro do Supremo Tribunal em 1894, Francisco de Souza Martins foi juiz de direito e estudou em Coimbra, só para citar 4 exemplos de ex-alunos da Escola Boa Esperança. Mas, neste particular, eu quero me referir ao Dr. Marcos Macedo, considerado filho adotivo do Padre Marcos. Acredita-se que Marcos Macedo tenha cursado o ensino primário com o pároco e educador Padre Marcos, já após os seus 12 anos de idade. Marcos Antônio de Macedo nasceu no dia 18 de junho do ano de 1808, segundo Irineu Pinheiro, historiador e escritor cratense, nas vizinhanças de Jaicós. O que nos leva a acreditar que essa vizinhança, como se referiu Irineu Pinheiro, como o lugar onde nasceu o Dr. Marcos, seja a Fazenda Boa Esperança. O Dr. Marcos nasceu em território piauiense por mero acaso, durante mudança dos seus pais do Cariri, Fazenda Timbaúba, para o Piauí, isto é, para a Fazenda Boa Esperança do Padre Marcos de Araújo Costa, tangidos pelo flagelo da seca naqueles tempos passados. Outro registro que considero importante no livro As Quatro Sergipanas, páginas 79 e 85, do Monsenhor Montenegro, que diz, aspas, e foi ali naquela Fazenda Boa Esperança do Padre Marcos de Araújo Costa que nasceu, no dia 18 de junho de 1808, o Dr. Marcos Antônio de Macedo, batizado com o nome Marcos em homenagem ao Padre Marcos, seu padrinho e primeiro mestre escolar. Fecha aspas. Vai de encontro a esse mesmo pensamento do Monsenhor Montenegro, registro constante na revista Cratense A Província, número 1, de 1953, na página 38. Aspas. Forçado pelas circunstâncias da seca, teve Antônio de Macedo Pimentel, o pai do Dr. Marcos, que deixar sua fazenda Timbaúba, no Crato, e emigrar para sua fazenda, com sua família, para o Piauí. Foi o Padre Marcos de Araújo Costa quem agasalhou toda a família em sua triste peregrinação. Fecha aspas.
Portanto, Marcos Antônio de Macedo, filho biológico de Antônio de Macedo Pimentel, e Maria Joaquina de Santana. Maria Joaquina de Santana era irmã do padre Joaquim Ferreira Lima Seca e de Ana Porcina, conhecida por Ana Triste. Ana Triste era esposa do célebre Tristão Gonçalves de Alencar Aripe. Marcos Macedo foi criado como filho pelo padre Marcos, que o educou e com isso encaminhou na vida profissional. Divergem alguns escritores acerca dessa questão de ser o Dr. Marcos filho adotivo ou não do padre Marcos. De fato, não se encontra nenhuma nota nos periódicos piauienses e cearenses que mencione tal adoção. No entanto, o fato é que o Dr. Marcos Macedo era conhecido e considerado filho adotivo do padre Marcos. Nesse sentido, há um registro que eu considero relevante no livro do botânico e naturalista inglês George Gardner, Viagem ao Interior do Brasil, com o registro da sua passagem pela fazenda Boa Esperança por volta do ano de 1839, quando foi hospedado pelo padre Marcos em solo padre marcoense por 8 dias. O George Gardner esteve nessa terra por 8 dias, no ano de 1839, visitando o padre Marcos. Disse George Gardner, aspas, confortou-nos a bondosa recepção que nos fez seu excelente proprietário da fazenda Boa Esperança, o reverendo padre Marcos de Araújo Costa, bem como seu filho adotivo, o Dr. Marcos Macedo. Discussão complexa referente ao Dr. Marcos Macedo é que, em relação à sua filiação materna, não combinam quanto a isso os historiógrafos como o piauiense Abdias Neves e o cearense Irineu Pinheiro, como também Monsenhor Montenegro, por exemplo. Na opinião de Abdias Neves, a mãe de Dr. Marcos Antônio de Macedo era uma índia, a Coroá, sem apresentar qualquer fundamento. Na verdade, não existem fontes primárias que comprovem que Dr. Marcos Macedo seja filho de uma índia, pois os estudos de Monsenhor Montenegro apontam que a mãe do Marcos Antônio de Macedo é Maria Joaquina de Santana. Entende-se, portanto, que o Dr. Marcos Macedo é descendente das 4 sergipanas, isto é, 4 irmãs que nasceram às margens do Rio São Francisco, mas que foram morar no Cariri, no início do século XVIII, das quais descende grande parte da população daquela região do Ceará. Marcos Macedo formou-se em Direito pela Faculdade de Olinda, em 1836. Depois formado, fixa a residência no Cariri, terra dos seus pais biológicos. Ainda no ano de 1836, na primeira administração de José Martiniano Alencar, na província do Ceará, Dr. Marcos foi designado pelo presidente da província para ir à Europa para regimentar colonos artífices, isto é, operários qualificados com conhecimento na execução de serviços de mecânica em máquinas e equipamentos diversos. Permaneceu em Paris por algum tempo, dedicando-se aos estudos de ciências naturais, sobretudo química. De volta ao Ceará, em 1838, trouxe consigo 16 operários franceses para prestar serviço ao governo imperial. Por decreto imperial, Dr. Marcos Macedo assume o cargo de juiz municipal e de órfãos em São João do Príncipe Itauá. Depois, juiz de direito no Crato, conforme nota publicada em O Cearense, no ano de 1846. Dr. Marcos estava no exercício do cargo de juiz de direito no termo do Crato. O periódico Cearense, nos anos de 1847 a 1888, publicou notas dando conta da trajetória profissional e política do Dr. Marcos, seus feitos, pesquisas acadêmicas e obras literárias, bem como demonstrando a sua preocupação com a seca naquela época.
exercendo forte influência na região do Cariri, Dr. Marcos Macedo elegeu-se deputado provincial no Ceará, em 1846, sendo o segundo secretário da mesa diretora da Assembleia Provincial. O Dr. Marcos Macedo foi nomeado por carta imperial para substituir Zacarias de Góes e Vasconcelos na presidência da província do Piauí pelo Partido Conservador. Ele foi presidente da província do Piauí e ainda exercia o cargo de juiz de direito em Icó, no Ceará. Encontramos notas no periódico cearense noticiando a nomeação do estadista do Império, Dr. Marcos Macedo, na presidência da província do Piauí, o qual governou o Piauí entre setembro de 1847 a julho de 1848. Nesse mesmo ano, Dr. Marcos Antônio Macedo foi eleito deputado-geral da província, que era a 7ª legislatura da província do estado do Piauí. A título de curiosidade, os adversários do presidente da província do Piauí, Marcos Macedo, o apelidaram de Marcos Rapadura. Provavelmente uma forma pejorativa, pela origem familiar do Dr. Marcos, de origem do Cariri, região produtora de rapadura naqueles tempos passados. Ao fim da gestão do Dr. Marcos na província do Piauí, ele retorna ao Ceará, realizando estudos técnicos onde apresenta um projeto de transposição das águas do Rio São Francisco para o Jaguaribe, através da abertura de um canal. Portanto, foi o autor de um importantíssimo mapa topográfico do Crato, em que indicava a possibilidade de um canal tirado do Rio São Francisco para comunicar com o Rio Jaguaribe, no Ceará. O Dr. Marcos Macedo assumiu o cargo de juiz de direito da comarca de Vassouras, no estado do Rio de Janeiro, onde foi aposentado. Depois de aposentado como juiz e afastado da vida pública, dedicou-se a estudos e investigações científicas. Macedo teve a iniciativa de mandar analisar na França uma amostra da cera de carnaúba. Com isso, nenhum exagero dizer que Marcos Antônio de Macedo foi pioneiro nessas investigações científicas e escreveu Notice sur le palmier carnaúba. Esse livro em francês, que fala da descoberta da cera de carnaúba. O Arruda Câmara faleceu em 1810, sem concluir seus estudos sobre a carnaúba, que deu o nome científico de Corypha cerifera. Contudo, o governo brasileiro atribuiu a Macedo a descoberta da cera de carnaúba, enquanto a cera da carnaúba já era, na verdade, fabricada para a fabricação de velas, né? Ele faleceu na Alemanha, em 1872, de derrame cerebral. Ele dedicou a sua vida a serviço da humanidade. Isso devia ser motivo de orgulho para todos os piauienses e também cearenses. Lá no Ceará, pelo menos em Fortaleza, lhe deram o nome a uma rua, no bairro Aldeota, Rua Marcos Macedo, lá em Fortaleza. Quando eu assumi o cargo de prefeito Padre Marcos, eu percebi a falta de interesse da população pelo passado do município. Eu comecei a conversar com pessoas que tinham interesse de resgatar os fatos históricos, e a principal pessoa foi com o então deputado Homero Castelo Branco. Homero já tinha feito uma pesquisa sobre a importância do Padre Marcos no contexto do estado, da província na época, e eu o convidei para uma palestra aqui na cidade de Padre Marcos. Ele veio, a palestra foi realizada por ocasião do 34º aniversário de Padre Marcos. Foi no lugar com a participação de muitas pessoas. Ele colocou realmente que Padre Marcos é o berço da educação no estado do Piauí e falou do trabalho que foi feito pelo reverendo Padre Marcos.
Depois da palestra, eu o incentivei a publicar o livro, porque a palestra realmente foi muito boa, todo mundo gostou. E ele publicou um livro sobre a vida do Padre Marcos. O livro foi lançado em Padre Marcos e todo mundo gosta. Antes de terminar meu mandato, eu tentei adquirir o terreno onde foi a casa do Padre Marcos e não foi possível. Resolvi construir um marco em homenagem ao Padre Marcos, denominado Marco da Cidade, que fica em frente ao terreno onde foi a casa do Padre Marcos. O mandato passou e eu mantive o interesse pela história do Padre Marcos. Eu descobri que um professor da UESP, chamado Marcelo Neto, havia defendido na tese de doutorado o trabalho de Padre Marcos como educador. Eu adquiri esse livro, um livro muito bom, excelente, e depois entrei em contato com o Dr. Marcelo e ele veio proferir uma palestra aqui em Padre Marcos, na loja maçônica Casa da Boa Esperança, e realmente teve a participação de muitas pessoas. Trouxe o livro, vendeu o livro para diversas pessoas. De forma que nós sempre tivemos o interesse de resgatar os fatos históricos do município. Padre Marcos, que ao longo de sua trajetória foi fazendeiro, político, sacerdote e professor. Além disso, foi um dos idealizadores e fundador da primeira escola apontada pela historiografia como a primeira a funcionar efetivamente no estado do Piauí na metade do século XIX. Para nós é um orgulho e um legado muito grande saber que a primeira escola da província do Piauí a funcionar com alunos foi na Fazenda Boa Esperança, hoje denominada Cidade de Padre Marcos. A escola funcionava na então chamada Casa Grande, construída em 1826 por Marcos Francisco de Araújo Costa e herdada anos depois pelo seu filho, o Padre Marcos de Araújo Costa. Foi neste espaço, nesse ambiente, onde o padre, além de outras atividades, desenvolveu o trabalho educacional, lecionando, além das primeiras letras secundárias, o francês, o latim, a retórica, a filosofia, a teologia e também a aritmética. A escola era gratuita e altamente qualificada, pois os alunos que dali saíam estavam preparados para assumirem cargos de grande importância na administração pública provincial. Portanto, se faz necessário colocar a história de Padre Marcos como objeto de constante estudo e pesquisa para todos nós. Principalmente inserir essa história dentro do ensino, porque nossos alunos precisam ter conhecimento e saber de fato que Padre Marcos é sim e pode ser considerado o berço da educação do Piauí. Para que a população de Padre Marcos entenda o tamanho de Boa Esperança e foi no ano de 1820 e 1850. A história do Piauí, a primeira escola foi aqui na Boa Esperança. Apesar de não existir mais essa escola, essa réplica, mas nós estamos atrás de recursos, projeto já orçado, projeto já feito para construir o nosso museu. O museu onde vai resgatar a história do Brasil, do Piauí e de Padre Marcos, para que os atuais moradores da nossa região e a construção desse museu será uma grandiosa obra da nossa gestão enquanto prefeito deste município, como também para as futuras gerações que virá a vir ser morador da nossa cidade, do nosso estado ou do nosso Brasil. Padre Marcos continuou a atuar efetivamente na vida política do Piauí, mas também atuando efetivamente na vida educacional do Piauí por meio da Escola de Boa Esperança. Falar da Escola de Boa Esperança é estar falando da história não só educacional, mas a história política do Estado, da província e do Estado do Piauí. Por isso, a importância de que se seja divulgado,
de que se seja preservada a história da Escola de Boa Esperança e de Padre Marcos para a preservação da própria história do Piauí, para a divulgação da própria história do Piauí na primeira metade do século XIX.